Então, vamos mergulhar de cabeça no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Sabe, é um livro, uau, cheio de visões que são ao mesmo tempo poderosas e, vamos ser sinceros, bem enigmáticas. E hoje a gente vai se aprofundar em uma das passagens mais misteriosas de todas. E tudo começa com uma pergunta que, olha, é de arrepiar. O que acontece quando dois profetas, lá dos tempos antigos, ficam frente a frente com o anticristo nos dias finais? É isso que está em jogo no capítulo 11 de Apocalipse. É um drama de proporções cósmicas com implicações gigantescas. Tudo começa de um jeito bem curioso. A cena que a gente encontra é o apóstolo João recebendo uma ordem bem estranha. Dão a ele uma vara, tipo uma régua, e falam, vai lá e mede o templo de Deus em Jerusalém. E aqui tem um detalhe que muda tudo. É um ponto que o pastor Ciro Zibord destaca bem. Quando João escreveu o Apocalipse, o templo de Jerusalém, bom, ele já não existia mais. Tinha sido destruído anos antes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa profecia não está falando do passado. Ela está apontando lá para frente, para um futuro literal. Para um terceiro templo que, um dia, ainda vai ser construído. É como se estivesse preparando o cenário, sabe? Para tudo que está por vir. Ok, mas medir o templo, para quê? A questão aqui não é de arquitetura, de pegar as medidas físicas. Nada disso. É um ato totalmente simbólico. Medir, nesse contexto, significa proteção divina. É como se Deus estivesse dizendo, esses aqui são meus, vou separar e proteger esse grupo fiel. Então o santuário e quem adora ali dentro são, digamos, selados para proteção. Já o pátio de fora, esse é deixado de lado, entregue ao que vem pela frente, ao julgamento. E é exatamente nesse palco, bem no centro de Jerusalém, que entram em cena as nossas figuras centrais. São duas personagens cheias de mistério, superpoderosas, que estão destinadas a ser as protagonistas de um dos dramas mais intensos de toda a profecia bíblica. E a missão delas tem um prazo bem específico, cravado no texto, 1260 dias. Se a gente fizer as contas, isso dá 42 meses, ou 3 anos e meio. E durante todo esse tempo, a tarefa delas é profetizar para o mundo. E tem um detalhe, elas vão estar vestidas de saco, que é um sinal clássico de luto, de chamado ao arrependimento. Mas olha, não estamos falando de pregadores comuns de jeito nenhum. O perfil delas é de um poder sobrenatural mesmo. Elas podem literalmente fazer sair fogo da boca para consumir os inimigos, podem fechar o céu para não chover, bem no estilo do profeta Elias, e mais, podem transformar água em sangue e trazer todo tipo de praga sobre a terra, lembrando muito o que Moisés fez no Egito. Ou seja, são figuras realmente formidáveis. Para aumentar ainda mais o mistério, o texto descreve essas testemunhas usando símbolos lá do Antigo Testamento que lembram muito uma visão do profeta Zacarias. Elas são chamadas de as duas oliveiras e os dois candelabros. E o que isso significa? Bom, esses são símbolos daqueles que são ungidos, capacitados por Deus para serem luz no mundo. Isso, claro, só deixa a gente ainda mais curioso sobre quem elas realmente são, né? E é aqui que a gente entra no centro da nossa investigação de hoje. A pergunta de $1 milhão que gera debate há séculos é, afinal de contas, quem são essas duas testemunhas? Agora, um ponto importante. O que a gente vai ver são teorias, tá? Não é um dogma fechado. Os estudiosos pegam as pistas que estão no texto e, a partir delas, chegam a conclusões diferentes. E é exatamente isso que vamos explorar agora, as principais candidatas. Então, vamos lá. A primeira grande teoria é que seriam Moisés e Elias. E faz muito sentido, né? Porque os poderes que as testemunhas demonstram batem certinho com o que eles fizeram. Moisés trouxe as pragas e transformou água em sangue. Elias controlou a chuva e invocou fogo do céu. Bate perfeitamente. A segunda teoria forte é Enoque e Elias. Por quê? Porque na Bíblia eles são os dois únicos personagens que, segundo a tradição, foram levados para o céu sem passar pela morte. E como a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, a ideia é que eles voltariam para cumprir esse destino. E por fim tem uma visão mais simbólica. Nessa linha de pensamento, elas não seriam pessoas de verdade, mas sim representações. Poderiam simbolizar, por exemplo, a lei e os profetas, ou até mesmo a missão da própria igreja de testemunhar ao longo dos tempos. Pois é, mas a coisa não é tão simples assim. Sempre tem um mais, né? O pastor César Cavalcante, por exemplo, levanta um contraponto bem interessante. Ele lembra de uma passagem lá no livro de Josué em que o próprio Deus diz: Moisés, meu servo, é morto.
Isso cria um desafio teológico para a ideia de que Moisés voltaria literalmente, entende? Mostra como essa interpretação é complexa. E aqui a gente chega no ponto central da questão. O texto do Apocalipse, ele simplesmente não diz os nomes. É isso. Como o pastor Cavalcante bem coloca, qualquer nome que a gente diga aqui é pura especulação. A Bíblia parece que quis deixar essa identidade em segredo, talvez para que o foco ficasse totalmente na mensagem delas, na missão e não em quem elas eram. Bom, vamos seguir em frente na história, porque agora a coisa fica tensa. A gente está chegando no clímax. Depois de cumprirem a missão de 1260 dias, aquela proteção divina que a cercava simplesmente acaba. E é nesse momento que o grande vilão da história aparece. O texto o chama de a besta que sobe do abismo. Uma figura que muita gente identifica como sendo o anticristo, a personificação do mal. E o que acontece? Acontece um confronto direto. E nesse confronto, as testemunhas são vencidas e mortas. E a reação do mundo é chocante, para dizer o mínimo. Ninguém chora. Pelo contrário, o texto descreve uma festa, uma celebração mundial. As pessoas chegam a trocar presentes. Mas por quê? Qual o motivo de tanta alegria? É que a mensagem delas, de arrependimento e juízo, tinha atormentado os moradores da terra. A morte delas foi vista como um alívio, ufa, finalmente acabou. Só que a história não termina assim com a vitória do mal. Longe disso. O que acontece em seguida é uma reviravolta espetacular, divina. Por 3 dias e meio, os corpos delas ficam lá expostos. Mas então, o sopro de vida de Deus volta para elas. Elas se levantam e todo mundo que está assistindo fica apavorado. E para fechar com chave de ouro, uma voz do céu grita: "Subam para cá!" E elas sobem numa nuvem bem na frente dos inimigos que ficam só olhando. A derrota aparente vira uma vitória inacreditável. Então, depois de toda essa história incrível, a gente fica com a pergunta principal. O que tudo isso significa no fim das contas? Será que isso é um roteiro literal do que vai acontecer no fim dos tempos? Ou é uma grande metáfora, uma história com uma mensagem que vale para qualquer época? Basicamente, existem 2 grandes linhas de interpretação. De um lado, tem a visão literal, defendida, por exemplo, pelo pastor Zibord. Para essa visão, o que a gente leu é um roteiro, um passo a passo do que vai acontecer de verdade no futuro, com personagens reais e um tempo certinho. Do outro lado, tem a interpretação simbólica, de teólogos como Luiz Saião e Russell Shedd. Para eles, essa história é uma grande metáfora da jornada da igreja. Ela ensina que ser fiel muitas vezes leva à perseguição, a uma aparente derrota, mas que a vitória final é sempre de Deus. E sabe o que é mais interessante? No fundo, tem uma mensagem teológica poderosa aqui que vale para as 2 interpretações. É algo que o Luiz Saião destaca muito bem. A história das 2 testemunhas resume uma verdade central da fé. O padrão é sofrimento, seguido de uma vitória gloriosa. Aquilo que o mundo enxerga como uma derrota completa, na verdade é só o preparo do palco para a maior vitória de Deus. E no final, a profecia das 2 testemunhas nos deixa com essa reflexão. Seria um mapa detalhado do futuro ou uma história para dar esperança e coragem para quem crê, em qualquer tempo? Quer saber? Talvez seja um pouco dos 2. De qualquer forma, o que fica é um testemunho poderoso de que mesmo na hora mais escura, a palavra final é sempre de Deus.